Olá a todos, hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma série de entrevistas que nós chamamos de Thinkers em Ação. E por que isso? Porque na verdade são entrevistas com grandes personalidades que trabalham com think tanks e elas nos dão suas expectativas para o futuro, seus problemas, seus desafios, e com isso a gente absorve o máximo de insights e de novas ideias para trabalhar com essas organizações que são tão inovadoras. Quero que vocês aproveitem essa próxima entrevista, anotem tudo que vocês acharem que é interessante e vamos cada vez mais entender e verificar como trabalhar melhor com elas. Meu nome é Nayara Moraes Bernardes. Eu trabalho aqui no Sebrae Minas como analista atualmente como analista de projetos da economia criativa. Tem 18 anos que eu trabalho no Sebrae, eu entrei aqui em 2004, sou formada em turismo, minha formação é turismo, e trabalhei por 15 anos com os projetos de turismo aqui no Sebrae. E aí, há 3 anos, eu assumi os projetos da economia criativa desde outubro de 2020. 3 não, né? Outubro de 2019, desculpa, é isso mesmo, 3 anos que assumi os projetos, e também, né, acompanho os projetos de economia criativa no estado como um todo. Eu vejo o Sebrae, né, como uma grande agência de desenvolvimento do país como um todo, né. O Sebrae tem essa, condição, né, tanto por a sua formação do corpo técnico, né, que faz parte por ter um tempo de existência, né, esse ano o Sebrae completou 50 anos de existência enquanto empresa, então é uma longa trajetória, isso é muito importante, que representa a visão que a gente tem, né, representa não só uma construção, né, essa agência, esse desenvolvimento, não só das empresas, que eu costumo falar que é a empresa da porta para dentro, que são todas as soluções que a gente apresenta para as empresas transformarem a sua gestão, né, de todas as formas. A gente tem a solução para trabalhar a gestão, mas também o Sebrae se preocupa com o ambiente em que essas empresas estão inseridas. Então, nós temos ações que trabalham com o desenvolvimento da governança, né, a governança, os stakeholders, as parcerias. Então, os caminhos que a gente tem, assim, que impactam para o setor, então a gente tem algumas intervenções que condizem com a formação política, não a política, né, que a gente enxerga no país, né, essa divisão política, mas a política enquanto formação social, econômica e de tudo que tem inserido no meio, né, para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Eu acho, assim, um trabalho essencial, fundamental, né, lindo, né, eu vou falar que eu sou formada em turismo, quando eu comecei a faculdade, eu enxerguei, no turismo uma atividade que conseguia mexer, na realidade de onde ela estava inserida. Então, na realidade, tanto das empresas, quanto na realidade do espaço ali, né, e gera uma transformação, e tem um impacto muito grande. O Sebrae é algo muito parecido, assim, né, ele tem essa condição, essa capacidade de gerar transformação tanto na empresa, quanto no todo. Então, isso é muito gratificante, assim, é empolgante mesmo, né. A gente fica entusiasmada de trabalhar no Sebrae, é muito bacana, é muito bom. Não existe a empresa, ela ser bem-sucedida sozinha, né, ainda mais quando a gente fala de micro e pequenas empresas. Quanto mais a gente tiver empresas daqueles setores que estão bem, aquilo é um reflexo para todo o segmento, para toda a cadeia, né. Então eu tenho uma soma de empresas que estão bem, mas também as empresas elas não estão sozinhas no mundo, né. É igual o ser humano, né, ele não está sozinho no mundo, ele tem ali uma série de relações, né,
faz parte, então tem a empresa, que eu tenho os fornecedores, tem toda uma cadeia que faz parte do negócio, mas a empresa ela está num contexto que ela precisa de gerar emprego, então ela precisa ter uma mão de obra qualificada, né? Então a gente precisa se preocupar com isso. Como que não é só a empresa não é de uma pessoa, não é só do dono, ele tem uma equipe, né? E aquela equipe está dentro de um contexto. Então, o contexto ali naquele município, né, no estado, no país, se não houver uma preocupação com a educação, com a formação que vai chegar naquela mão de obra, ou na política econômica que vai impactar naquele negócio, ou nos dados, nas informações, né, que são fundamentais, eu ter números, né, para aquele negócio, ele consiga direcionar qual que é a minha estratégia que eu vou traçar, então eu preciso ter uma análise de tendência, então tudo isso faz parte de um cenário, quando eu falo do todo, é o cenário no qual aquelas empresas estão inseridas, e aquilo ali faz parte, é o ecossistema, né, o ecossistema é a integração entre todos eles, então a gente trabalha com os ecossistemas que não são só o negócio, aquela empresa única. Então, é como um todo. A gente tem este olhar para trabalhar como um todo. E aí, pensar uma parceria que o Sebrae tem com bancos, né, quais são as linhas de financiamento, as linhas de crédito, então a gente pensa nessa ponte, então são todos os setores, né, de pessoas, no empreendedorismo, e aí tem o empreendedorismo relacionado às escolas, né, tanto as escolas públicas, privadas, quanto a universidade, então a gente tem essa preocupação de incentivar o empreendedorismo, né, para que isso também gere uma transformação, então o Sebrae pensa em todas as linhas, na exportação, né, pensando no ambiente externo, são São muitos, o Sebrae muitas. é uma grande agência de desenvolvimento, né, que a gente tem, as leis que a gente teve, apoio, agora eu estou tentando lembrar aqui, Oriana, é agora a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que foi a Lei Geral. Então, a gente tem uma intervenção também em relação ao MEI, né, quais são as configurações de MEI, então isso impacta também naquele empreendedor que é o individual, a gente teve muita ação em relação a isso, né, apoiamos as associações, né, tem algumas ações que a gente faz, que isso é relacionado ao meio, né, ao espaço, eu estou aqui lembrando do turismo, e também que agora com economia criativa, com audiovisual, nós temos também algo que eu estou trabalhando atualmente, né, com economia criativa, e o audiovisual é um dos públicos, a gente tem agora, vai acontecer um evento nosso, que é a Max, que acho que você vai estar presente, nós trouxemos, vamos trazer, né, trouxemos, vai acontecer o evento, nós convidamos o Alex Braga, que é o presidente da Agência Nacional de Cinema, que vem para participar, então a gente tem essa visão, assim, tem as empresas, mas tem o setor público, tem o que está acontecendo de mudanças no ambiente, né, no cenário, nesse ecossistema. Eu gosto demais de trabalhar no Sebrae, né, não é à toa que eu estou aqui há tanto tempo, né, e tem em relação, aqui o Sebrae quando você pensa, né, qual que é o seu propósito de vida, o que que te enche o olho, né, para ir trabalhar, tem a ver com o seu jeito, né, a sua proposta, os seus valores, né, quais são os seus valores, né, e eu vejo, assim, que no trabalho que eu desempenho, né, diariamente, eu estou ali contribuindo para o desenvolvimento do meu país, né, assim, diretamente para o desenvolvimento do meu país, eu sou mãe, né, eu tenho 2 filhas, então isso é um legado que eu estou deixando para o desenvolvimento de um país, para um ambiente melhor para as gerações futuras, ali, diretamente para as minhas filhas, então isso é um valor, né, para mim é importante, o que eu faço, ele tem um desdobramento maior, isso ali me empolga, né, para trabalhar mesmo, eu fico empolgada, isso é um valor meu, me enche os olhos, me dá brilho nos olhos, e isso eu tenho aqui no Sebrae, eu tenho essa flexibilidade, a gente tem essa flexibilidade de propor, né, tenho todo o insumo, os instrumentos que a gente tem internamente quanto externamente para compor
o nosso repertório de análises, né, análise de cenários e de tendências. Com isso, eu consigo fazer uma proposição para dentro do Sebrae, aqui na empresa, tanto para minha gerência quanto para a diretoria, que na maioria das vezes é acatada e aí a gente consegue caminhar com as soluções e a direção para as empresas, né? Então, eu acho que isso é muito importante que o Sebrae proporciona, né? Tanto isso eu falando de um valor que é meu, que é o que eu tenho para trabalhar, que está impactando no meu país, né? Que o meu valor, o que me motiva. E outras coisas que o Sebrae oferece, assim, enquanto empresa, para o seu próprio corpo, né, assim, de funcionários, né? Tem uma estrutura aqui que é maravilhosa também, para a gente poder funcionar e ter essa empolgação, esse brilho no olho também. Atualmente, assim, 3 grandes desafios que eu encontro no Sebrae, né, para exercer o meu trabalho agora enquanto analista de economia criativa, né. Um primeiro grande desafio, assim, é que a economia criativa, a gente tem 4 grandes pilares, e são 13 segmentos que a gente definiu como os nossos prioritários, e um grande setor que a gente trabalha dentro da economia criativa é o setor cultural. Então, este é um grande desafio que a gente encontra, assim, em outubro de 2022, né, pós-pandemia e no momento onde a gente tem algumas, impossibilidades de recurso mesmo, sabe, para esse setor, para essas pequenas empresas que eu trabalho muito, isso é um grande desafio, sabe, Oriana, porque assim, as empresas, depois do que aconteceu, essa pandemia, muitas fecharam, né, mudaram de atividade. Então, esse desafio é tentar resgatar aquilo que é da natureza da empresa, do talento das pessoas que trabalham, porque é um setor criativo, ele tem muito talento, Muito. né, e ele é fundamental para o país. Então, isso é um desafio, assim, de ter esse setor estruturado e reconhecido como um motor mesmo de desenvolvimento, né. Então esse reconhecimento requer desafio, requer trabalho, né, de formiguinha para lá falar: "Olha, esse setor é importante". Quando a gente fala, assim, que está precisando, modelar as nossas experiências, todas as experiências que a gente tem, que elas modelam o nosso comportamento, modelam o nosso cérebro, que é plástico, e aí isso gera uma transformação do próprio ser humano. Se você for analisar o setor da cultura, né, e outros da economia criativa, eles são a base para isso, né, eles são, assim, o maior responsável, tem essa condição para fazer isso, né, então, construir esse cenário é um grande desafio, né, e isso um outro grande desafio que eu vejo aqui dentro do Sebrae, né, para o trabalho que eu desenvolvo atualmente, é o entendimento do conceito da economia criativa e como eu posso trabalhar essa economia criativa para o interior, né, a gente tem um trabalho a longo que já existe há um tempo, né, já tem um longo tempo aqui na capital, né, que a gente faz alguns eventos e intervenções, e a gente tem a mão de obra muito concentrada aqui na capital, mas o interior ele também precisa receber e beber desses mesmos benefícios. Então esse também é um desafio para a gente levar isso, porque na maioria das vezes as profissões elas não são a profissão principal de quem está ali naquela atividade, ela é uma profissão secundária, então entender isso, como uma principal profissão, isso é importante para a gente conseguir gerar uma transformação, né. E um outro desafio que eu tenho também aqui, é entender que todos esses talentos, eles são negócios, né, então é transformar todo modificar, mudar o mundo, né, eu até falo assim, a criatividade ela muda o mundo, mas ela só consegue mudar o mundo quando ela de fato se transforma em negócio. Então esse é um desafio, é fazer com que todas esses talentos concentrados e tudo que existe na economia criativa, ele de fato se transforme num negócio. Agora, alguns arranjos, né, que eu consegui estabelecer aqui de parcerias, para a gente trabalhar essa forma do cenário do ecossistema, né, nós desenvolvemos esse ano um diagnóstico
em parceria com uma ONG aqui, a ONG Contato, que está no mercado há 20 anos no mercado de audiovisual, nós fizemos um diagnóstico socioeconômico do setor audiovisual e a ONG Contato fez uma pesquisa sobre o comportamento de consumo. Então, isso é um ponto, né? Eu entender o ambiente, como que está esse ambiente dos negócios, por meio de pesquisas, eu já consigo influenciar na proposição de projetos ou proposição dentro da política de apoio ao audiovisual, por exemplo. Então, isso é um ponto que eu já consigo, já vou amarrando, né? Outro ponto, assim, que eu ando fazendo é a construção de séries, falando como empreender, gravando mesmo roteiros, eu mesma gravo assim, como empreender na economia criativa, como captar recursos, como gerenciar recursos, como eu gerencio recursos num negócio criativo. Então, isso serve para eu já ir formando ali, plantando aquela sementinha e formando já a ideia do que, como que funciona, né, a economia criativa como negócio, né, já isso tem, a gente, é uma playlist que o Sebrae tem, né, dentro do YouTube, no canal do Sebrae, no YouTube, e aí a gente tem uma playlist Economia Criativa, então eu contribuo, vou fazendo ali. Tem um Instagram, que é da Max, nosso evento que a gente chama Max Economia Criativa, que eu também trago esses conceitos, então eu vou falando, eu tento disseminar. Com isso, eu já consegui fechar alguns projetos de economia criativa no interior, né, a gente está rodando um projeto agora que chama Nosso Negócio é Cultura, lá em Araguari, que é no interior de Minas, por conta disso, e aí vamos falando, isso com a prefeitura, e aí no início desse ano a gente fechou uma parceria, uma metodologia que eu escrevi, foi um programa de aceleração de negócios criativos, ele chama SACRE, Sebrae Aceleração Criativa. Aí nós fizemos uma turma piloto aqui em Belo Horizonte, em parceria com o BDMG Cultural. Quando abrimos para as inscrições, em um mês de inscrições abertas, a gente teve 86 projetos inscritos, conseguimos selecionar 25, e desses 25 nós premiamos 3, né, que a premiação aconteceu em maio, no final de maio desse ano, então também foi uma parceria, né, uma amarração que a gente teve, uma parceria com o BDMG, que aí eu estou disponibilizando um recurso e fazendo uma capacitação, né, de aceleração do negócio, pensando nele enquanto negócio, né, com oferecendo todas as ferramentas. Primeiro ponto, assim, são as pesquisas, né, estudos, analisar o setor, isso que você está fazendo ali, criando uma série de conhecimentos, né, de informações, gerando uma série de informações, né, conhecimento para que as pessoas possam ir nessa linha, buscar estabelecer parcerias, identificar quais são essas outras empresas e outras instituições que também fazem isso, e fazer uma, que a gente chama de benchmark, né, entender quais são os pontos, o que elas estão fazendo, e as parcerias, e pensar no mercado, né, eu sempre falo assim, toda empresa existe para cumprir uma necessidade, né, a empresa, ela só vai ser bem-sucedida, ela vai progredir, prosperar, se ela estiver entregando alguma coisa boa, de bem, e fazendo alguma mudança na sociedade, ou entregando alguma coisa boa. Então, é um ponto que tem que ser analisado, eu estou criando essa empresa, ou empreendendo aqui, fazendo alguma coisa, mas o que isso está gerando de bom? Está gerando alguma coisa boa? Ótimo. O primeiro passo fundamental já foi dado, assim, eu tenho que gerar alguma coisa positiva, né? Buscar as parcerias, ver entender aquele mercado, buscar informações, ver quem que está fazendo alguma coisa legal, se inspirar, né? Trocar. E acho que assim, e uma coisa importantíssima, sabe, Oriana? Tirar a ideia da cabeça e passar para o papel. Isso aí é fundamental, né? Que eu até falo assim, ó, a gente tem que tirar a ideia da cabeça, tem que passar para o papel, nem que seja, a princípio, escrever num guardanapo, mas você tem que tirar a ideia da cabeça, né? E tem que escrever e planejar, e planejamento é fundamental.